Você é a pessoa que sempre cede? Isso é muito comum entre alguns casais. Às vezes, uma divergência simples de opinião leva a uma disputa entre o casal para saber quem está mais certo do que o outro. E às vezes é um assunto bobo, mas a emoção vai elevando e o nível de estresse da conversa também vai elevando, até o ponto em que muitas vezes muitos casais chegam a discutir por conta disso. E para evitar essa discussão, às vezes para evitar esse nível de estresse mais elevado, em alguns casais uma pessoa sempre cede, sendo que apesar de ceder para evitar a confusão, ela termina engolindo muito sapo, reprimindo às vezes muita emoção e às vezes sentindo raiva de si mesma, porque sempre cede e o outro sempre precisa sair como ganhador da história. Se isso acontece com você, entenda que isso acontece em função da disputa de egos que está em jogo naquela conversa. Quando vocês estão disputando para saber quem está mais certo, na verdade quem está disputando ali é o ego de vocês. Vocês estão funcionando completamente no automático naquele momento. E aí, quando o ego entra em ação, o que ele quer é ganhar. O ego não se sente bem em perder. Mas por que que você sempre é a pessoa que cede e ele nunca cede? Normalmente a pessoa que cede é a pessoa que é mais frágil do ponto de vista do poder afetivo da relação. E quem tem o poder afetivo na relação? Quem tem o poder afetivo é quem é mais independente na relação, seja emocionalmente, seja financeiramente, né? Quem é mais seguro na relação. Quem depende mais da outra pessoa, seja emocionalmente, seja financeiramente, e normalmente é uma pessoa que perde mais com o conflito, perde mais com a separação. E por estar nesse polo, ou seja, de perder mais com a separação, perder mais com o conflito, normalmente ela escolhe ceder para não sair no prejuízo maior. Então, se isso acontece com você, existe uma maneira de você evitar se sentir mal com essa situação. Qual é a maneira, Marcelo? Como eu já falei, o que acontece nesse momento é uma disputa de egos. Então, para que você não se sinta mal e não saia ferida dessa situação, o ideal é que você não entre nesse conflito, que você não entre nessa batalha de egos. Quando você perceber que esse momento está começando a surgir na relação, que a conversa está começando a se direcionar para um conflito de opiniões em que um quer ser mais certo do que o outro, entenda que o que está em jogo ali não é você, não é o seu valor, é apenas o ego querendo disputar e decida sair desse conflito. Diga, eu respeito a sua opinião, mas não concordo com ela. E saia do conflito. Se possível, mude de assunto. Se possível, se desconecte dessa conversa. Se ele insistir, simplesmente diga, eu tenho a minha opinião e respeito a sua, mas não quero conversar mais sobre isso. E saia novamente do conflito. E se ele insistir ainda, então faça o ouvido passivo, simplesmente escute, mas sem incorporar o que a pessoa está dizendo. Logo em seguida ele vai ver que não tem mais ninguém para disputar. E se não tem ninguém para disputar, não faz mais sentido permanecer em campo. Como diz o provérbio, quando um não quer, dois não brigam. E é assim que funciona. Então, da próxima vez que você perceber que está se envolvendo em uma disputa de egos, simplesmente evite entrar no campo de batalha. Fale a sua opinião, diga que respeita a dele e saia desse conflito antes mesmo dele começar. Assim você não vai se sentir perdedor ou perdedora, porque sequer você participou dessa batalha sem futuro, que é a guerra de egos dentro do relacionamento, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.